Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Une saison au Congo, quartier africain de Léopoldville. Em março de 1967, estreou em Bruxelas, na Bélgica, a peça Une Saison ao Congo, uma temporada no Congo. Ils vous ont apporté ici et du bon et du mauvais. Sur le mauvais, je ne m'étendrai pas aujourd'hui, mais... O espetáculo foi escrito por Aimé Césaire, homem negro, dramaturgo e pensador nascido na Martinica, uma colônia francesa localizada no Caribe. A peça era a dramatização dos últimos anos de Patrice Lumumba, um mártir universal que foi assassinado enquanto tentava livrar o Congo da colonização belga. Mas aquilo não era só teatro. Aimé Césaire escreveu uma denúncia, um memorial e tentou fazer alguma justiça através do uso das palavras e da ficção. Durante quase 60 anos, o Congo não foi tratado como país. Foi tratado como propriedade, uma fazenda do rei da Bélgica. As pessoas eram arrancadas de seus territórios para trabalhar à força. Quem resistia, perdia as mãos, ou a vida. Mais de 5 milhões de pessoas morreram nessa máquina de suor, sangue e borracha. Até que em 1960, Patrice Lumumba se levantou, virou primeiro-ministro do Congo e conquistou a independência. Mas essa ousadia teria um preço. Na peça, Césaire cria a cerimônia oficial da independência do Congo. O rei da Bélgica sobe ao microfone e discursa como um pai magnânimo, como se o povo congolês devesse gratidão a ele. Depois, o novo presidente do Congo também fala. Segue a mesma linha, agradece, se curva. E então entra Lumumba. E o clima muda. Ele não sorri, não agradece, encara o rei nos olhos. E denuncia tudo. A violência, a exploração, a humilhação. Na frente de todos os chefes de Estado, os diplomatas e a imprensa, ali diante do mundo, ele rasga o silêncio. E sim, tudo isso aconteceu. Está muito bem documentado. Mas a partir desse ponto, na peça, Césaire escolhe inventar. Depois do discurso, os aliados de Lumumba e o presidente ficaram escandalizados com sua ousadia. E nos bastidores, tentaram convencer ele a pedir desculpas. E nesse momento, Aimé Césaire põe na boca de Lumumba as seguintes palavras: "O céu não vai desabar porque um negro ousou, na cara do mundo, gritar com um rei." Foi aí que tudo mudou para mim. Porque eu estava escrevendo esse roteiro aqui e tinha planejado começar esse episódio de um outro jeito. Mas aí eu me deparei com essa frase. E ela me virou do avesso, me deixou pensando por alguns dias. "O céu não vai desabar porque um negro gritou com um rei." Essa frase, é o espírito de um tempo. Ela faz parte de uma faísca que acendeu um incêndio que tomou o mundo. A insurgência negra, que não tem medo do rei, é uma marca dos anos 60 e 70. Aqueles foram anos em que uma onda de libertação negra varreu o planeta. Nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis evoluiu para o Black Power e os Panteras Negras, que tratavam da autodefesa, igualdade e revolução anticapitalista. No continente africano, essa onda se traduziu em um movimento de libertação que acabou com a colonização europeia em aproximadamente 50 países. Essa maré de indignação atravessou os oceanos e chegou no Brasil. Aqui, em plena ditadura militar, pessoas negras se levantaram, denunciaram o legado podre da escravidão, sem medo, sem permissão. Certos de que o céu não iria desabar, eles também gritaram com o rei. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Lélia Gonzalez.
Episódio 3, Movimento Negro. Enquanto o mundo mudava lá fora, Lélia mudava por dentro. Os anos 60 foram para ela anos de profunda transformação pessoal. Ela começou a se afastar da ideia de branqueamento, algo que antes fazia parte da sua trajetória, e passou a se aproximar das suas raízes negras. E aí ela mergulha num processo psíquico, social, cultural muito extremo. Essa é Flávia Rios, socióloga e professora na Universidade Federal Fluminense e biógrafa de Lélia Gonzalez. Quando ela se aproxima do candomblé, mergulha nas raízes negras, na cultura negra, na afirmação cultural negra, de quem ela é, de onde ela veio, e também num processo psicanalítico, né? Ela vai estudar a psicanálise, vai se aprofundar no inconsciente, vai se aprofundar na memória, vai se aprofundar nesses temas que passaram a ser também temas que vão depois dar destaque na obra dela. Essa revolução interna começa a vazar pelas bordas, e Lélia, como toda intelectual inquieta, entende que precisa pôr esse movimento no mundo. Em 1976, Lélia desenvolveu o primeiro curso de cultura negra no Brasil, que foi ministrado na Escola de Artes Visuais no Parque Lage, no Rio de Janeiro. Isso marca o início do seu envolvimento com as organizações negras que estavam pipocando no Rio de Janeiro naquela década. Como mencionei no último episódio, a década de 70 marca o renascimento político de organizações negras que há muito tempo estavam apagadas. Naqueles anos em que o mundo todo experimentava a insurgência negra em vários níveis, o Brasil, em plena ditadura militar, viu nascer movimentos políticos e culturais como o SECAM em São Paulo, o Grupo Palmares no Rio Grande do Sul, o IPCN no Rio de Janeiro e o ILEAE em Salvador. Esses são só alguns exemplos das dezenas de organizações negras que surgiram em diferentes regiões do Brasil. No Rio de Janeiro, em especial, Lélia Gonzalez se envolveu de corpo e alma em quase todas elas. Ela foi presença marcante no SIMBA, Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, no Centro de Estudos Afroasiáticos e principalmente no IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Lá ela atuava como intelectual e como militante. Mas para além de tudo isso, Lélia tinha uma preocupação especial de que os debates sobre raça e gênero não ficassem restritos ao ambiente acadêmico. Ela queria quebrar o muro entre o saber e o povo. Por isso, também levou sua militância para outros palcos e passou a contribuir com o Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo. Neste carnaval, houve uma escola de samba que não participou dos desfiles oficiais e nem foi aplaudida por milhares de turistas. Uma escola de samba diferente, que protesta contra a comercialização e a exploração turística dos desfiles. É a escola de samba Quilombos. Essa matéria que foi ao ar no Fantástico nos anos 70 tenta resumir o que era a escola de samba Quilombo. Ela foi criada por um grupo de sambistas dissidentes, insatisfeitos com as mudanças estéticas, organização coletiva e mercantilização das escolas de samba no Rio de Janeiro. Desse grupo, a principal figura é Antônio Candeia Filho, conhecido apenas como Candeia. Candeia já era um nome respeitado no mundo do samba. Compositor, cantor, intelectual das ruas. Uma lenda viva que, depois de levar um tiro e ficar paraplégico, passou a olhar o mundo com outros olhos. Queria um samba que não se dobrasse ao mercado. Queria raiz, comunidade, cultura viva. Foi ele a grande liderança que conduziu à fundação da Escola de Samba Quilombo, que era uma resposta, um retorno às raízes culturais negras nas escolas de samba. Candeia não fazia muito rodeio. Quando falava, era com convicção. E nesse depoimento ele deixou claro o que a Quilombo defendia. Mas é isso, basta de criticar, é necessário construir algo de positivo para que possamos sambar, se divertir, sem compromisso nenhum com o consumo, com esse movimento todo que está se realizando em prol de uma deturpação que não está trazendo nada de benefício à arte popular, que é o samba. Essa era a alma da Quilombo, um carnaval pensado a partir da comunidade, sem estrelas no carro alegórico e sem roteiro de TV. Um samba que voltava a ser povo.
A Quilombo reuniu intelectuais, artistas e músicos negros relevantes como Ney Lopes, Jorge Coutinho, Darcy do Jongo, Wilson Moreira e também Lélia Gonzalez. Lélia viu na Quilombo um espaço importante para fazer aquilo que sempre defendeu: ligar o saber popular ao pensamento político, levar o debate de raça e classe para onde ele realmente fazia diferença, o chão da comunidade. Agora, na medida em que o próprio sistema capitalista, né, chega a todos os recantos da sociedade, evidentemente que ele chegou às escolas de samba. Ela enxergava com clareza como o mercado transformava a cultura negra em produto de vitrine, e não ficava só na crítica. Mas o que se percebe é isso, foi o capitalismo que invadiu mesmo, e na hora que invade, quer dizer, a escola de samba virou um produto cultural que é rentável, então o pessoal chega e toma conta, né? Quer dizer, mas eu acredito nessa capacidade, né, de reformulação, de recriação da comunidade negra. Em meados dos anos 70, a Quilombo era isso. Para além de uma escola de samba, era um centro de arte negra, preocupado com formação, com preservação das raízes culturais do samba e também que buscava a intersecção entre a cultura popular e a intelectualidade. Em 1978, a escola decidiu fazer um enredo sobre os 90 anos da abolição da escravidão. E Lélia Gonzalez estava envolvida diretamente na construção desse enredo. A pesquisa, o discurso e sentidos políticos da narrativa. Mas enquanto Lélia construía um enredo sobre 90 anos da abolição, o Brasil dava sinais de que esse passado mal resolvido ainda estava mais presente do que nunca. Em São Paulo, depois de uma sucessão de casos de violência racial, militantes negros de diferentes organizações estavam se articulando para criar um coletivo grande, abrangente, para dar uma resposta organizada, forte, nacional. O nome do coletivo era Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. Para o ato público que faria em São Paulo, convidaram organizações negras de vários estados. Do Rio de Janeiro foram convidados o IPCN, o Renascença Clube e também a Escola de Samba Quilombo. Lélia Gonzalez foi pessoalmente falar com Candeia sobre o convite. E ele, que não poderia ir por uma questão de saúde, escolheu Lélia Gonzalez para representar a Quilombo no ato público em São Paulo. O que nenhum deles poderia imaginar é que aquele ato em São Paulo marcaria o início da maior organização social negra até então, que se chamaria Movimento Negro Unificado, o MNU. Mas sobre isso a gente fala assim que a gente voltar. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias, mas quem apoia a História Preta recebe episódio toda semana. Na próxima segunda-feira, os apoiadores vão receber um episódio extra e exclusivo sobre Teresa Santos. Atriz, militante e educadora, é uma das figuras mais importantes da cultura negra no Brasil. Uma mulher que atravessou o teatro, a política e a luta antirracista com a mesma intensidade. Isso mesmo, um episódio inédito de História Preta feito só para nossa comunidade de apoiadores. Apoiando a gente a partir de R$10 por mês, você recebe uma newsletter aprofundando os episódios, entra para o nosso grupo exclusivo de apoiadores, tem desconto na nossa loja e acesso a conteúdos como esse, que você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Para apoiar é só acessar apoia.se/História Preta ou orelo.cc/História Preta. No final de 2023, enquanto eu fazia o Apartheid Tropical, a audiosérie que eu produzi para a Audible, eu tive a oportunidade de entrevistar a Regina Santos e o Milton Barbosa, que são militantes históricos do Movimento Negro Unificado. Essas conversas me ajudaram a entender direto da fonte como tudo começou. Acho que tá certo. Tá tudo certo. Eu vou deixar isso aqui também próximo à senhora, para ele gravar bem gravadinho aqui. De óculos, cabelo curtinho e completamente branco, Regina Santos, aos 71 anos, ainda é uma militante ativa do movimento negro. Eu acho que para negro não existe outra alternativa, negro que tenha consciência do seu pertencimento racial, do seu pertencimento de classe, do seu pertencimento territorial, não tem outra alternativa que não seja lutar, né?
A fundação do Movimento Negro Unificado está diretamente ligado a esse chamado para a luta, mas não começa em um gabinete nem um seminário. Começa na delegacia, com um corpo negro espancado e uma denúncia que ninguém queria ouvir. Em 1978, um jovem negro de apenas 21 anos tinha sido preso, torturado e morto pela polícia. Ele foi acusado de roubar um caixote de frutas de um feirante. Foi pego pela polícia, torturado numa cela de delegacia e morreu poucos dias depois. Seu nome era Robson Silveira da Luz. O caso de Robson teve repercussão na imprensa negra e depois virou uma matéria na Folha de São Paulo. Casos como esses aconteciam o tempo todo em São Paulo. Mas o caso de Robson ganhou repercussão graças ao seu primo, Rafael Pinto, que era militante e integrante do Centro de Cultura e Arte Negra, o SECAM. O SECAM era uma organização ativa desde 1971, idealizada por Teresa Santos, intelectual e dramaturga ligada ao Teatro Experimental do Negro. Eu falo mais sobre ela no episódio exclusivo para apoiadores. O ponto é que, a partir do SECAM, outras organizações negras ficaram sabendo do caso Robson Silveira da Luz e começaram a se mobilizar para fazer um ato público em protesto contra a violência policial e discriminação racial. E logo depois acontece um caso de discriminação de 4 garotos negros do time de voleibol infantil do Clube de Regatas Tietê. Essas crianças elas foram discriminadas por um segurança que não as deixou entrar na piscina do Clube de Regatas Tietê com a seguinte alegação: se elas entrassem na piscina, 100 sócios sairiam imediatamente da piscina. Os meninos eram atletas do próprio clube, mas foram impedidos de usar a piscina por serem negros. A direção, em vez de enfrentar o racismo dos sócios, decidiu dispensar os 4 meninos do time. O técnico dessas crianças ficou tão indignado que trouxe para o SECAM, para o grupo Decisão, para o Oswaldo Pinto e para o Milton, essa discussão. 2 episódios diferentes, mas que mostravam a mesma ferida. O mito da democracia racial estava ruindo. E tudo isso acontecia no ano em que o governo promovia os festejos pelos 90 anos da abolição. Enquanto as autoridades celebravam, a juventude negra era torturada em delegacias e expulsa de piscinas na maior cidade do país. Foi aí que veio a virada. As organizações negras de São Paulo decidiram se unir. Convocaram grupos do país inteiro para um ato público de denúncia. Queriam mostrar que a democracia racial era uma farsa. Então, na verdade, assim, o MNU, ele nasce, eu falei muito de São Paulo, porque é em São Paulo que nasce o MNU, mas o MNU nasce de uma discussão em São Paulo, Rio de Janeiro, já bem no início Minas Gerais e Bahia, né? Então ele nasce dessa discussão, logo depois entra Rio Grande do Sul e vai se espalhando pelo Brasil. A rede já existia, grupos, militantes, comunicadores, intelectuais. Quando foi preciso ativar essa rede, a resposta veio rápida. Mas nesse primeiro momento dessa discussão, a gente já contava com a contribuição da Lélia Gonzalez. No Rio de Janeiro, seu nome era sinônimo de militância negra, pensamento crítico e articulação política. Quando ela vai para a MNU, todo mundo já sabia, né, quem era Lélia Gonzalez. Aqui, Flávia Rios novamente. A Lélia Gonzalez já viaja muito o Brasil por conta dos movimentos negros, mas também por conta do feminismo, né, das articulações ali, já tem a formação de alguns coletivos de mulheres negras. No Rio, ela participou diretamente da organização do ato do dia 7 de julho em São Paulo e foi responsável por articular a ida de diversas lideranças do Estado. Entre elas, Abdias Nascimento, referência histórica do movimento negro brasileiro. Ela se articulou com Abdias, né? Então são 2 lideranças que saem aqui do Rio de Janeiro para o teatro municipal, né? Para as escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. O Teatro Municipal de São Paulo é um dos principais símbolos da elite branca paulista.
E era ali, no coração da cidade, que 2.000 pessoas negras planejavam ocupar as escadarias em plena ditadura militar. Era um ato político e um ato de risco. A repressão não era apenas uma possibilidade, era uma ameaça constante. Viaturas da polícia rondavam o quarteirão como se cercassem uma caçada. Militantes relataram ouvir provocações, insultos, xingamentos. Chamaram os manifestantes de prostitutas e de drogados, mas ninguém caiu na provocação. Às 7 da noite já tinha pelo menos 2.000 pessoas reunidas. 2.000 pessoas em plena ditadura militar. No meio da multidão se ergueram faixas brancas com letras garrafais pretas, onde se podia ler: contra a discriminação racial, contra a opressão policial. E Lélia estava lá. Tinha articulado ações em Salvador, no Rio e em São Paulo. E agora via com seus próprios olhos o nascimento de algo novo, um movimento negro nacional, unificado, ocupando o espaço público. No seu livro, O Lugar do Negro, ela dedicou um capítulo inteiro àquele dia. Ela relata lá que, do meio daquela multidão, de mais ou menos 2.000 pessoas, um velho militante vestindo um paletó elegante se levantou com um papel na mão. Ele estava com um manifesto do movimento pronto para ler diante da multidão. O manifesto começava assim: hoje estamos na rua numa campanha de denúncia. A cada frase que ele lia, uma multidão de 2.000 vozes repetia, para que os dizeres se amplificassem pelas ruas da cidade. Campanha contra a discriminação racial, contra a opressão policial, contra o desemprego, o subemprego e a marginalização. Estamos nas ruas para denunciar as péssimas condições de vida da comunidade negra. Hoje é um dia histórico. Um novo dia começa a surgir para o negro. Estamos saindo das salas de reuniões, das salas de conferências e estamos indo para as ruas. Um novo passo foi dado na luta contra o racismo. Ao ver a leitura do velho militante, Lélia ficou pessoalmente emocionada. As lágrimas do homem caíam pelo seu rosto negro. A voz cansada mal podia reproduzir o que estava lendo. Ver aquele homem enxugando as lágrimas com a manga do paletó, passando o braço no rosto, marcou profundamente Lélia Gonzalez. Talvez soubesse que aquele dia se tratava de um dia histórico. Meses antes tinha feito 90 anos da assinatura da Lei Áurea. Sabe lá Deus o que aquele homem na frente dela tinha passado durante esses 90 anos. Sabe lá quem eram seus pais, seus avós e que tipo de coisa teve que aguentar até chegar naquele momento. A leitura do manifesto terminou emocionante, com palavras de ordem gritadas por milhares de pessoas. Contra a discriminação racial, contra a opressão policial, pela ampliação do movimento, por uma autêntica democracia racial. No dia seguinte, Lélia Gonzalez abriu os jornais e viu o movimento negro unificado virar manchete de primeira página. Aquilo era absolutamente impactante, único. Nunca antes um protesto negro com pautas raciais explícitas tinha chamado tanta atenção da opinião pública. A locomotiva estava em movimento e não podia mais parar. Estava sendo inaugurada ali uma nova era nos protestos negros no Brasil. A partir daquele momento, a negrada passaria a ocupar as ruas, os espaços públicos, os espaços de debate para denunciar a mentira que contaram há muitos e muitos anos no Brasil. O Brasil não era um país da democracia racial. Não existia harmonia entre as raças e algo precisava ser feito. Mas para algo realmente mudar, era preciso mais do que protesto. O movimento negro unificado não podia ser só um ato, um protesto. Precisava de mais. Precisavam, de fato, se tornar uma organização social. E no miolo disso tudo estava Lélia Gonzalez. Ainda em 1978, foi realizada a Assembleia Nacional do Movimento Negro Unificado. E Lélia Gonzalez foi eleita diretora executiva.
porque a ideia de formar o movimento negro unificado era trazer lideranças, né, e associações e organizações do Brasil inteiro. Então, essa Lélia Gonzalez, ela já estava num lugar de liderança aqui. Quando ela chega, então, no MNU, participar desse marco é muito decisivo, é muito importante. Diferente, por exemplo, de outros militantes, ela ficou no MNU, né, ela se tornou dirigente do MNU, ela atuou nas reuniões, nos congressos do MNU, e ela também formou a Organização de Mulheres Negras, o Nizinga, né? Então, quando você lê, por exemplo, dentro dos jornais do MNU, você encontra entrevistas, referências a Lélia Gonzalez, porque ela já era conhecida como uma liderança importante de destaque nessa organização. Lélia Gonzalez assume então a responsabilidade de fazer o movimento negro unificado ganhar capilaridade nacional e legitimidade institucional. Ela entendia que isso era importante para que as reivindicações do movimento não fossem ignoradas com o tempo e não se perdesse no mar de problemas que o Brasil enfrentava no fim da década de 70. Mas essa não era uma tarefa fácil. A ditadura dava sinais de desgaste, mas a pauta racial seguia invisível, até mesmo entre setores da esquerda. A ideia de democracia racial e harmonia entre as raças reinava soberana na cabeça de muita gente, tanto entre conservadores quanto entre progressistas. Lélia Gonzalez estava pronta para desmontar esse mito. De dentro do MNU, ela ia levar a luta para novos espaços: partidos, universidades, imprensa, cultura. Estava pronta para fazer história. Os negros dessa terra estavam prontos para gritar com o rei. E dessa vez sabiam: o céu não iria desabar. Ou se desabasse, eles já estariam de pé. No próximo episódio de Lélia Gonzalez, nós veremos como Lélia se tornou um vetor de transformação social, se envolvendo nas principais instituições de contestação da realidade brasileira. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta ou em orelo.cc/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, teve edição de som de Caio Santos, da Griot Podcast, identidade visual do Raimundo Brito e Estúdio Duna, e gerência da comunidade com Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até a próxima.